Olá, amores! Vamos aqui falar de mais uma questão envolvendo razão, tá? Essa questão ela é específica de um tipo de razão que é chamada de razão especial, que é a escala. Então, para o que é a escala, né? A escala, ela é uma razão entre grandezas de mesma natureza. Como assim de mesma natureza? Porque se refere ao mesmo tipo de situação, né? Então, a escala, ela se refere a uma distância no desenho e uma distância real, né? Então, as duas grandezas falam de distância, né? Só que são em situações distintas, né? Mas a gente considera como razões de mesma natureza, tá? E porque a gente pode colocar na mesma unidade de medida, certo? Então, vou colocar aqui, relembrando o que é a escala. Escala é a razão entre a distância no desenho, certo? E a distância real, ok? Além disso, né? Vamos ver o que a questão pede. Lembrando, né, que a escala ela pode ser representada de três formas, né? Você pode representar ela como uma fração sem unidade de medida. Então, nesse caso, as duas grandezas precisam estar na mesma unidade. Você pode representá-la como uma divisão também sem unidade de medida, e aí também precisa ter as duas grandezas estar na mesma unidade. Ou você pode colocar, né, cada um na sua unidade, né, de forma onde o antecedente, né, a primeira grandeza esteja de uma forma unitária. Vou explicar um pouquinho mais o que é que seria isso. Primeiro vamos relacionar o que é que o texto traz, né? Então o texto fala da escala da planta de um terreno em qual o comprimento, né, tem medida 100 metros. Então, se ele está falando que esse comprimento tem medida 100 metros, o que é que isso significa? Que essa é a medida real, tá? Então, de acordo com o texto aí, a distância real, ela é de 100 metros. E a distância no desenho, né, porque ele diz aí também no texto que representado por um segmento. Então, para Ju, nem sempre vai vir com esses nomes de distância real e distância no desenho, não, né? Isso aí é uma questão da interpretação. Você saber identificar que ele está falando que a representação de um segmento é a medida no desenho, né, no gráfico, no mapa, na planta, né, e que a real representa o comprimento aí, né, do terreno de 100 metros. Então, você pode utilizar, né, qualquer uma das três representações, né, isso fica muito ao seu critério mesmo. Se a questão for de marcar, você tem que observar como estão as alternativas. Se a gente quiser manter cada um na sua mesma unidade, não tem problema, só que a gente precisa colocar na forma unitária, né, o seu antecedente na forma unitária. Como é isso, Proju, em relação a 1? Vamos observar. Aqui a gente pode dizer, ó, que essa escala, né, essa escala seria 5 centímetros, que está para 100 metros. Então, essa é uma forma de representação, não é a mais correta porque não está na forma mais simples possível, né? O antecedente não está na sua forma unitária. Como assim, Pro? Vamos relembrar aqui um pouquinho de tudo de escala e de razão que a gente já viu. O que é o antecedente, né? É o primeiro termo. Então, o que seria estar na forma unitária, né? Seria ele ter valor 1. Então, o que eu posso fazer para que esses 5 centímetros virem 1 centímetro, né? Seria dividir por 5. Lembrando que a razão, ela é uma divisão, ela pode ser escrita na forma de uma fração. Então, eu posso dividir pensando em uma simplificação. Então, isso poderia ficar como 1 centímetro. Está para, como eu dividi aqui por 5, eu preciso dividir aqui por 5 também. Então, 100 metros dividido por 5 vai dar 20 metros. Então, uma forma de escrever essa escala, seria essa daqui, né? De 1 centímetro está para 20 metros. Outra forma que a gente podia utilizar, né? Já aproveitando dessa mesma formatação, é converter os dois para a mesma unidade de medida. Como assim, né? Então, aqui está em centímetro, eu posso converter isso aqui também para centímetro. E aí ficaria 1 está para, de 20 metros para centímetros, a gente precisa multiplicar por 100, né? Porque passa pelo decímetros vezes 10, passa para os centímetros vezes 100. Então, fica 2.000 centímetros. Então, você pode escrever assim dessa forma também, 1 está para 2.000, sem representar nenhuma unidade, né? Porque aí os dois estão na mesma unidade. Ou ainda você podia colocar, né, 1 está para 2.000, utilizando a barra aí da fração, tá bom? Lembrando também, né, que se você não fizesse dessa forma, você podia já aqui no início ter convertido. Então, saindo de 100 metros para centímetros, como é que ficaria, né? Então, aqui ficaria 100 vezes 100, né, que ficaria 10.000 centímetros. E aí, bastava você escrever a razão com esses dois valores e simplificar, que ia chegar neste mesmo resultado. Tá bom? Então, qualquer uma dessas três respostas aqui finais, ó, estão corretas, certo? 1 centímetro está para 20 metros, ou 1 está para 2.000, ou 1 está para 2.000 na forma de fração, ok? Então, qualquer uma dessas três formas aqui está correto. Finalizada aí, então, a questão, tá bom? Se teve dúvida, pergunte, né? Comente, diga aí se você gostou da questão, da resolução, tá bom? Valeu!